Irmãos, eu quero meditar num texto do Apocalipse, capítulo 1. E o tema que eu separei para esta meditação, para o aniversário da igreja, ser presidente da igreja é bom por isso, a gente é convidado para os momentos festivos, né? Então eu estou viajando para várias igrejas, celebrando aniversário de igreja. Então isso é um momento gostoso, festivo, mas também é um momento importante de reflexão. Apocalipse capítulo 1, eu quero ler do verso 1 ao verso 8 e fazer uma meditação com os irmãos sobre o seguinte tema: a glória de Cristo é a glória da igreja. Queria que você repetisse isso comigo, vamos lá? A glória de Cristo é a glória da igreja, amém? Eu vou ler na Nova Versão Almeida Atualizada. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Queridos, há muita confusão quando as pessoas falam a respeito da igreja de Jesus. Inclusive, há aqueles que insistem que na caminhada gloriosa da igreja, esta deve seguir os padrões e os acordos e as convenções que nós temos neste mundo. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, isso aconteceu em 380, com o famoso Edito de Tessalônica, assinado pelo imperador Teodósio. O cristianismo tornou-se então a religião oficial de todo o império. Um pouco antes disso, o imperador Constantino havia já feito com que o cristianismo se tornasse uma religião tolerada em todo o império. E a igreja que antes se reunia secretamente nas casas, ou a igreja que se reunia antes secretamente nas catacumbas, nos cemitérios, passou a se reunir nos palácios de Roma. A igreja passou a se reunir nos antigos templos que antes eram dedicados ao panteão dos deuses gregos e romanos. A partir de Teodósio de 380, a igreja se vestiu de glória, e o sistema eclesiástico, os presbíteros e bispos da igreja, copiaram o sistema do Império Romano. O bispo de Roma passou a ser considerado uma espécie de segundo imperador, e os líderes da igreja da época queriam equivaler a glória da igreja à glória do Império Romano. Isso vai perdurar durante um bom caminho. Na Idade Média, a glória da igreja estava na construção suntuosa das grandes catedrais, os templos magníficos, templos de mármore, revestidos de ouro e de toda a pompa.
Quem já foi a Paris já deve ter visitado a Catedral de Notre-Dame. É uma das catedrais mais suntuosas do mundo. Ela demorou 182 anos para ficar pronta. Vejam, quase 2 séculos para uma catedral ficar pronta. A Catedral de Milão, que é uma das mais lindas e extraordinárias e ricas do mundo, começou a ser construída em 1386 e ela só foi inaugurada oficialmente em 1965, ou seja, 579 anos para a Catedral de Milão ficar pronta. Suntuosidade, a glória da igreja. Mais recentemente, para não ficarmos aqui divagando na história, mais recentemente, circulou nos meios evangélicos que a glória da igreja estaria ligada à política, estar aliada aos projetos de poder deste ou daquele candidato, desta ou daquela ideologia, faria da igreja testemunha profética no mundo. Para outros, talvez, a glória da igreja esteja no seu ministério, ou na quantidade dos membros, ou na expressividade dos seus cultos, ou até mesmo dos seus serviços sociais. Mas irmãs e irmãos, quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos encontrar aqui a forma correta e clara, a revelação de Jesus Cristo para nós, sobre a glória da igreja. Talvez você possa perguntar assim, mas pastor, o Apocalipse fala da glória da igreja? O Apocalipse é um livro que fala de tragédias, o Apocalipse é um livro que fala de julgamento, o Apocalipse é um livro que fala sobre o fim do mundo, as trombetas, os cálices da ira, os cavaleiros do Apocalipse. Como pode o Apocalipse ser o testemunho da glória da igreja? E aqui é importante, irmãos, porque nós precisamos compreender que o Apocalipse é a palavra de Deus para a sua igreja. Palavra de Deus para a sua igreja. Por isso, o próprio Apocalipse nos chama a meditarmos e guardarmos a palavra da profecia, porque a palavra da profecia no Apocalipse é dada para a igreja. Vejam que interessante, o Apocalipse é a revelação de Deus, no qual ele apresenta os seus planos e propósitos, não para o mundo, mas para a sua igreja. O Apocalipse fala à igreja. O Apocalipse nos revela para onde caminha a história e nos mostra, portanto, qual é o destino da igreja. E o destino da igreja não é sofrer sob o anticristo, o destino da igreja não é sofrer sob o falso profeta, o destino da igreja não é sofrer sobre a besta, o destino da igreja é a glória eterna com Cristo Jesus. O último capítulo da história não será o triunfo do mal, mas o último capítulo da história, o início da vida eterna, é a vitória de Cristo e a vitória da sua igreja. O Apocalipse também não nos fala de tragédias. O Apocalipse fala da pessoa gloriosa de Cristo e do plano glorioso e vitorioso de Cristo e da sua igreja. E ele é um livro profético, que foi dado para consolar a igreja, para ajudar a igreja. Por isso ele é um livro que exorta à fé, que exorta à paciência, que exorta à obediência, que exorta à oração e exorta à vigilância. Por isso o Apocalipse deve ser lido por nós, igreja, como livro revelado para a sua igreja, não de tragédias, mas de glória, de bênçãos. O autor do livro, João, que recebe a revelação, o Apocalipse quer dizer tirar o véu, revelar, ele está preso na ilha de Pátimos, por conta da perseguição do Império Romano. E ali Cristo então se revela a João,
E o próprio Cristo encaminha a João um comunicado às igrejas, porque a igreja está passando por um momento de sofrimento, a igreja está passando por um momento de tragédia, a igreja está passando por um momento de perseguição. E aqui no texto que lemos, nós vemos que Jesus encaminha a sua revelação para as 7 igrejas da Ásia Menor, no verso 4. O número 7 no Apocalipse é um número muito importante, porque o 7 significa a totalidade de Deus. Portanto, quando o Apocalipse é enviado a 7 igrejas, o Apocalipse é enviado a todas as igrejas, em todas as épocas, em todas as eras, em todos os séculos, as igrejas de ontem, as igrejas de hoje, a primeira IPI de Bauru. O Apocalipse é encaminhado a esta igreja. E aqui Cristo encoraja a sua igreja, Cristo quer dar conforto à sua igreja, Cristo quer fazer com que a sua igreja entenda que a sua glória não está nas coisas terrenas, que a glória da igreja está na glória de Cristo. Portanto, quando João nos traz esta revelação maravilhosa do Apocalipse, ele nos revela como Deus, o Pai, revela o seu Filho para a sua igreja. E aqui é importante, irmãos, porque há uma diferença entre os evangelhos e uma diferença entre o Apocalipse. O Apocalipse nos apresenta o Cristo vitorioso, glorioso, de uma forma em que nenhum outro momento na palavra de Deus apareceu. Nós vamos encontrar nos evangelhos e nos profetas o Messias, o Cristo, o servo sofredor, o servo que lava os pés dos discípulos, a ovelha muda que vai para o matadouro, aquele a quem os homens escondem o seu rosto, porque não viam nele beleza e nem formosura, aquele que é pregado na cruz, com o rosto coberto de sangue, seminu e abandonado, aquele que tem as mãos atadas, os pés pregados. Mas o Apocalipse nos traz então uma imagem desse Cristo diferente da imagem dos evangelhos, o Cristo que morre para salvar a igreja. O Apocalipse agora nos apresenta o Cristo ressurreto e glorioso. E no Apocalipse, quando nós vamos ler, nós vamos encontrar que os seus cabelos não estão cheios de sangue, mas os seus cabelos são alvos como a neve. Os seus olhos não estão inchados por causa dos açoites da coroa de espinhos, mas o Apocalipse nos diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés não estão pregados na cruz, mas o Apocalipse nos diz que os seus pés são semelhantes ao bronze polido. A sua voz não está rouca, porque a sua língua está colada ao céu da boca devido à sede. Mas o Apocalipse nos diz que a sua voz é como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos encravadas na cruz, mas Ele segura nas suas mãos a igreja, Ele segura nas suas mãos a história. O seu rosto não está desfigurado, mas o Apocalipse nos diz que o seu rosto brilha como o sol. Aleluia! Este é o Cristo glorioso, revelado no Apocalipse para a sua noiva gloriosa, a primeira igreja presbiteriana independente de Bauru. Esse é o Cristo glorioso, revelado para a sua noiva gloriosa. Por isso, cada página do Apocalipse nos revela um aspecto da glória de Cristo. Eu poderia ficar aqui, eu gosto muito do Apocalipse. Na minha igreja, nós fizemos uma série de estudos sobre o Apocalipse, porque é um texto atual. Nós estamos vivendo o Apocalipse agora, neste momento, já. Mas eu vou me ater, como bom presbiteriano, ao texto que nós lemos. E aqui no texto que lemos, irmãos, nesta saudação, no prefácio, na abertura da revelação de Deus no Apocalipse, João vai mencionar 3 títulos
gloriosos sobre a pessoa e a obra de Cristo, como palavra de Deus para a sua igreja, como palavra de Deus para a primeira igreja presbiteriana independente de Bauru, para a igreja presbiteriana independente do Brasil, afirmando que a glória de Cristo é também a glória da igreja. Amém? Vejamos então. Jesus se apresenta aqui de forma muito singela, muito simples. O verso de número 4 e 5 nos apresentam esse Jesus glorioso para a sua igreja gloriosa. Veja no verso 5 que João está recebendo uma revelação da parte de Jesus, e Jesus é apresentado como a fiel testemunha. Repita comigo: a fiel testemunha. Muitas vezes nós lemos e passamos direto por esse texto, a fiel testemunha, e percebam que ela está grifada em letras maiúsculas. A inicial é letra maiúscula, fiel testemunha. É importante entendermos aqui, irmãos e irmãs, que no contexto da perseguição do Império Romano, os cristãos eram presos e levados até o julgamento, e esse julgamento deveria ocorrer por conta e baseado no direito romano. Engana-se quem acredita que o Império Romano fosse uma tirania sem dó, que o Império Romano fosse uma ditadura. Não, o Império Romano tinha algumas normas, algumas diretrizes, e uma delas era o direito romano. O direito romano, segundo os estudiosos, e deve ter aqui vários irmãos advogados, juristas, entendem disso, o direito romano começou a ser desenvolvido por volta de 300 anos de Cristo, 300 anos antes de Cristo. Portanto, na época em que João está escrevendo, por volta do ano 99, 100, o direito romano já está constituído e estabelecido como base de todo o direito para o Império Romano. E um ponto importante do direito romano dizia o seguinte: nenhuma pessoa pode ser presa, pode ser condenada, se não houver uma testemunha contra ela. Guardem isso. Nenhuma pessoa poderia ser presa ou poderia ser condenada se não houvesse alguém que testemunhasse contra aquela pessoa, de preferência, mais de uma testemunha. Mas então o que acontecia na época do Império? Os cristãos eram perseguidos. Nós vamos encontrar na história várias perseguições: a perseguição executada por Nero, a perseguição executada por Cláudio, a perseguição executada por Calígula. Nós vamos encontrar a grande perseguição realizada por Domiciano, que é o imperador que vai colocar João no cárcere na ilha de Patmos. Os cristãos então eram presos e levados à acusação, e eram condenados. E ao serem condenados, eles eram então condenados à morte, levados ao Coliseu, levados às feras, para servirem de divertimento nos jogos romanos. Mas com base no direito, como isso podia acontecer? Muitos testemunhavam contra os cristãos de maneira mentirosa e falsa. Percebam, de maneira mentirosa e falsa, testemunhavam contra os cristãos, e por isso levavam os cristãos à prisão e à morte. Isso aterrorizava a igreja. Nós temos vários momentos de perseguição, e o Apocalipse registra exatamente um momento de perseguição terrível, promovido por Domiciano. Todas as figuras que aparecem no Apocalipse, o anticristo, o falso profeta, as duas bestas, todas elas estão relacionadas ao poder do império, ao poder
político do império, ao poder econômico do império, contra a igreja, massacrando a igreja de Jesus. Mas o Cristo glorioso se revela para a sua igreja perseguida, para a sua igreja que é sacrificada nas arenas. O Cristo se apresenta como a fiel testemunha. Isso, irmãos, é glorioso. Isso é maravilhoso. Porque Jesus está dizendo para a sua igreja: podem mentir contra vocês, podem acusar vocês, mas eu sou a fiel testemunha de quem vocês são diante do Pai. Aleluia. Jesus está dizendo para a sua igreja: eu conheço vocês. E nós vamos ver nas cartas: eu sei as obras que vocês fazem, eu sei que vocês foram fiéis no pouco, perseveraram até a morte e receberão a coroa da vida, porque eu testemunho ao Pai aquilo que vocês são. Eu sou a fiel testemunha. Jesus não era um impostor. Os impostores eram contratados pelo próprio império para mentirem diante das autoridades, para levarem falsos testemunhos diante das autoridades, para que os cristãos fossem presos. Mas Jesus está dizendo: eu conheço vocês, eu sou a fiel testemunha. E a fiel testemunha, um dia, no dia do grande julgamento, no dia do juízo final, e o Apocalipse nos mostra isso, a testemunha fiel se apresentará diante do juiz, o do supremo juiz, do qual nenhum de nós escapará. Só que naquele dia, no dia do julgamento, a igreja gloriosa de Cristo estará lá, e o Cristo glorioso, a testemunha fiel, chegará diante do supremo juiz e dirá: eu os conheço, eu os comprei, eu os remi com o meu precioso sangue. Portanto, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. É o Cristo glorioso dizendo para a primeira IPI de Bauru: eu conheço vocês, eu testemunharei diante do Pai por vocês. Portanto, meus irmãos, o dia do juízo será o dia da glória da igreja, porque a fiel testemunha Jesus estará diante do Pai, intercedendo a favor da sua igreja. Por isso Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1: portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Quando eu gosto de pregar no Apocalipse, eu prego várias vezes no Apocalipse, eu sempre cito um episódio que me marcou muito quando eu era criança, quando eu era garoto. Algumas mensagens me aterrorizavam. Acredito que já tenha acontecido com alguns dos irmãos, principalmente quando pregava sobre o Apocalipse. Aí o pastor dizia assim: porque lá no dia do juízo vai ter um telão lá no céu. Já ouviram isso? Vai ter um telão lá no céu, viu, pastor Rodrigo? Vai ter um telão lá no céu. E esse telão vai começar a passar a história da sua vida. Pastor Davi, eu garotinho ficava aterrorizado. Meu Deus, vai passar tudo na minha vida. E todo mundo vai ver, o pastor dizia. Mas eu aprendi no Apocalipse, irmãos, que no dia do juízo final, o Senhor Jesus vai dizer para mim e para você: os seus pecados eu conheço, eu já paguei todos eles. Na cruz do Calvário, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O julgamento já está efetuado, vocês são meus, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Aleluia, aleluia e aleluia. É a vitória da igreja, o Cristo glorioso com a vitória da igreja. A morte não é o fim, porque a fiel testemunha e conhece quem é você, conhece as suas obras. Mas o texto segue de maneira muito simples, e ele apresenta Jesus como o primogênito dos mortos. Mais uma vez, em letras maiúsculas, o primogênito dos mortos. A igreja está sendo perseguida,
Os cristãos estão morrendo por perseverar em sua fé, e agora Jesus é revelado como o primogênito dos mortos, para dizer à sua igreja: fiquem firmes, tenham ânimo. Esse título, irmãos, não significa que Jesus foi o primeiro que morreu por causa do testemunho do Pai. Não, outros morreram antes. E a gente pode enumerar os profetas, João Batista, vários outros que morreram antes de Jesus por causa do Evangelho, ou por causa da profecia. Mas o primogênito dos reis do morto, o primogênito dos mortos, tem a ver com um detalhe importante: ele é o primeiro que morre, mas ele vence a morte. Ele é o primeiro que morre, que vence a morte, e que ressuscita para todo sempre. Aleluia! Porque ele vence a morte. O primogênito dos mortos está dizendo para mim e para você: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Cristo glorioso que diz para a sua igreja: eu tenho o controle de todas as coisas, porque eu venci a morte, eu venci o inferno. Por isso o inferno não se levanta contra a igreja, por isso o inferno não se levanta contra a igreja de Jesus. Por isso a IPI de Bauru, nesses 104 anos, embora tenha passado por lutas, por problemas, por dificuldades e até divisões, o Senhor Jesus segurou a mão da igreja, e para dizer: eu estou com vocês, eu tenho as chaves da morte e do inferno, e ninguém prevalecerá contra a minha igreja, porque eu sou o primogênito. Se ele é o primogênito, significa que nós vamos diante dele, ele vai na frente, e nós vamos com ele, vencendo em nome de Jesus. Ele matou a morte com a sua ressurreição, destruiu o nosso inimigo, e portanto o Apocalipse está dizendo: mesmo vocês que estão morrendo por causa do testemunho do Evangelho, saibam que a morte não pode deter vocês, porque a vitória da igreja está garantida. Por isso o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? A glória de Cristo está em saber, a glória da igreja está em saber que ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens, e haverá o grande encontro com o Senhor nos ares. E Paulo diz aos Tessalonicenses: e assim exaltaremos a Ele para todo o sempre. E o Apocalipse nos diz no capítulo 21, verso 4, é o texto que eu mais gosto do Novo Testamento, porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Aleluia! O primogênito dos mortos vai enxugar as nossas lágrimas para todo sempre. A glória de Cristo é a glória da igreja. E eu quero finalizar, e vou passar um pouquinho do horário, pastor, me perdoe. Mas esse Cristo glorioso que se revela na glória da igreja, ele se apresenta como o soberano dos reis da terra. A parte final do verso
o soberano dos reis da terra. O imperador tinha o título de César, o supremo, aquele que governava tudo e todos. E César quer que a igreja se ajoelhe perante o seu poder. O domínio do império deve ser reverenciado por todos. E se nós traduzirmos para os dias de hoje, no século 21, a política quer controlar a igreja, a economia quer controlar a igreja, a cultura, a tecnologia querem controlar a igreja, querem dizer o que devemos fazer e como fazer. Mas a igreja segue apenas um Senhor, a igreja segue apenas um único Senhor, e esse Senhor é o soberano dos reis da terra. Não há Césares, não há imperadores, não há poderes políticos, poderes econômicos, não há nenhum outro poder, porque só o Senhor é o Rei de todo o universo, Ele é o soberano. Esse título, irmãos, expressa ainda mais a glória de Cristo, e aponta para a sua exaltação em glória. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, para reinar sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Rei soberano. Ele está acima dos homens mais poderosos da terra, Ele está acima dos imperadores, dos poderosos, e um dia, todos os que ostentam poder e riqueza, se curvarão perante a esse Senhor, porque Ele é o Rei dos reis, e o Apocalipse nos diz que o seu reinado não terá fim, e a igreja reinará eternamente com Ele, aleluia. Ele é o Rei dos reis, que veio estabelecer o seu reino, e devido à sua perfeita obediência ao Pai, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer claramente isso. Ele tinha tudo para reivindicar a sua divindade perante o Pai, mas ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou, Filipenses capítulo 2, e foi levado à pior morte possível, a morte de cruz. Ele se humilhou sobremaneira, mas o Pai o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, o Senhor desta igreja, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra. O soberano dos reis da terra, o servo sofredor agora é o Senhor do universo. Ele controla a história, e Ele governa de modo tão especial a sua igreja. A sua igreja pode ser perseguida, pode ser tentada por Satanás e pelos seus agentes, pode ir para o túmulo, mas Cristo é o soberano, que fará com que a sua igreja ressuscite em glória, para estar para toda a eternidade com Ele, com o Senhor, o poderoso. Por isso o Apocalipse nos diz, no capítulo 1, verso 16, no capítulo 2, verso 1, Ele nos tem em sua mão direita, Ele nos controla com a sua mão, Ele age, Ele governa em nosso favor, Ele cuida da sua igreja, e ninguém pode arrebatar as ovelhas da sua mão. Aleluia. Ouvir isso, irmãos, é consolador. Por isso a igreja não se alia a projetos políticos, a igreja não se alia a projetos econômicos, a igreja não serve a líderes desta terra, mas a igreja se curva e adora o soberano dos reis da terra e diz: santo, santo, santo é o Senhor, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. A glória da igreja está em Cristo, somente nele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas.
E diante da glória de Cristo, João fica admirado, se derrama em adoração, aqui no finalzinho do verso 5. E ele então diz para mim e para você, o que nós devemos fazer diante desse Cristo glorioso? Como devemos louvar a esse Cristo glorioso? Por que devemos louvar a esse Cristo glorioso? E ele vai dizer, porque Ele nos ama. Tem coisa mais linda que essa? Ele nos ama. O amor de Cristo permanece pelos séculos dos séculos. Ele nos ama, como fiel testemunha, como primogênito dos mortos, como soberano dos reis da terra. Ele nos ama. Segundo ponto, Ele nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Mediante o sangue derramado na cruz, Jesus paga o preço da nossa redenção. E nós agora somos livres em Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você e nos libertou. E por fim, nós o adoramos como o Rei, Senhor, porque Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Você não está aqui simplesmente para você dizer assim, que bom, nós fomos amados e libertados por Cristo Jesus, e agora então nós vamos morar no céu. Nós não fomos chamados para morar no céu somente. O céu é a conclusão. Mas antes disso, Ele nos constituiu reino e sacerdotes. E portanto você, eu, nós temos uma tarefa de trabalharmos pelo reino de Cristo, e como sacerdotes, fazermos a mediação daqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, daqueles que ainda não se encontraram com esse Jesus, e daqueles a quem Cristo está cobrando da sua igreja, o anúncio do Evangelho. Portanto, nós fomos chamados a servir a esse Cristo glorioso, não para que nos sentemos confortavelmente aos domingos aqui no banco da igreja, mas para sabermos que nós somos reino e sacerdotes. Temos uma tarefa real a cumprir, e temos uma tarefa sacerdotal a cumprir como igreja. Isso é um privilégio. A glória de Cristo é também a glória da igreja. Se nós entendermos o seu amor para conosco, o que Ele fez por nós, e agora o que nós vamos fazer. Eu gosto daquele hino antigo que diz, morri na cruz por ti, morri para te salvar. E o coro disse, que fazes tu por mim? Que fazes tu por mim? Qual é a tarefa da igreja? Reino e sacerdotes. Esse Cristo glorioso que te salvou, que testemunha perante o Pai diante de você, que é aquele a quem todos vão se dobrar, o primogênito dos mortos que venceu a morte e o pecado, para você. Ele também está dizendo que você é reino e sacerdote, que você tem uma tarefa a cumprir, que nós somos chamados a levar este evangelho da salvação e da glória para aqueles que ainda não conhecem, para testemunhar Cristo para essa cidade, para sermos uma igreja que influencia, e hoje à noite eu vou falar sobre isso, uma igreja que influencia, que muda a sociedade, porque essa igreja tem a glória de Cristo. Ela não é de homens, não é de mulheres, ela é de Cristo, e nós, homens e mulheres, somos chamados por esse Cristo para vivermos essa vida gloriosa na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.